Então, nessa ação penal 503-08-83, depoimento do senhor Flávio Henrique de Oliveira Macedo, não é, senhor Flávio? Senhor Flávio, peço para você aproximar um pouquinho do microfone, tá? Que é gravado. Senhor Flávio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não traz prejuízos ao senhor. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Gostaria de esclarecer todas as perguntas do juiz. Esse é um copo d'água que foi gentilmente Ele está colocado. pegando. Muito obrigado. Mas pode pegar. Muito obrigado. Esse é para o senhor mesmo. Senhor Flávio, essa história do senhor com a credencial, quando que o senhor ingressou na empresa, o senhor é um dos fundadores, como é que foi? Sim, excelência, eu me inseri na credencial em abril de 2009. Eu trabalhava numa outra empresa, numa outra construtora, e recebi o convite, né, do Eduardo, que é meu atual sócio, porque nós temos uma relação familiar, nós sempre fomos muitos amigos. Ele, inclusive, eu sou casado com a irmã da ex-mulher dele. Digamos. E durante o meu período na outra empresa, eu conheci ele em 1997. Em 2002 eu ajudei ele a... Desculpe se eu for muito prolixo, senhor. Não, mas vamos lá, o senhor entrou em 2009, então, na credencial. Isso, 2009. E tinha os dois eram sócios dirigentes, igualdade de participação, como é que era? Sim, eu tinha 49% da empresa e ele 51%. E o que a empresa fazia, afinal? A gente fazia... O Eduardo vem do ramo de representação comercial muito forte, e eu sou engenheiro civil. Eu estava na área de construção civil. Inicialmente a gente tinha a gente queria fazer... Ele era investidor em terrenos, a gente queria entrar e fazer empreendimentos imobiliários. Certo. Esse foi, a princípio, o convite dele. Porém, como ele já vinha na área de representação comercial e estava atuando, a gente manteve a empresa procurando grandes empresas para representar. Mas e aí, na continuidade, fizeram obras também ou só fizeram atividade de representação? Não, só atividade de representação comercial. Então não fizeram obras mais? Não, obras particulares, né? Às vezes de imóveis que ele fazia, às vezes eu cuidava também, mas particular só, né? Edifícios, como era o que a gente queria, não. E chegou a fazer, a empresa chegava a prestar serviço técnico, coisa assim, parecer, documento, análise técnica de alguma coisa? Nós discutimos, sim. Vinha o projeto, a gente discutia tecnicamente, mas mais era... Como era a representação comercial, a gente tinha que atuar, mas para representar o produto, a gente tem que conhecer tecnicamente de algo. Certo. Mas aí a atividade era representante comercial. Não chegava a fazer um parecer técnico, assim, a empresa tal quer saber do produto X, tal, ou quer uma análise técnica. Isso não faziam, ou faziam? De outros projetos, sim. Às vezes, quando entrava em rodovias, alguma coisa, estudo de solo, alguma coisa assim. Fora isso, não. E essa empresa tinha um estabelecimento, uma sede, não? Tinha. Era no anexo 1, o Eduardo tinha uma residência em Sumaré, no interior, e essa empresa era situada, o endereço dela era no anexo 1 da casa dele. Chegava a ter alguma placa no estabelecimento? Sim, teve. Atualmente não tinha, porque nós estamos com a empresa inativa desde final de 2014, dezembro de 2014. Por que ela está inativa? É que o mercado reduziu e eu e o Eduardo, a gente tinha nos afastado um pouco, porque caiu, a gente não tinha mais contrato. O último que a gente tinha foi que a gente representava uma empresa de cabos, e a empresa entrou em recuperação judicial também e não renovou, acabou a representação junto a eles. Chegaram a ter empregados? Não. Nenhum empregado? Não, durante a minha participação na credencial, desde que eu entrei, não. E pode me explicar a relação do credencial do senhor ou do senhor Eduardo com o senhor José Dirceu e a empresa JD? A relação, eu conheci o ex-ministro José Dirceu através do Eduardo, meu sócio em 2008. E foi num almoço, inclusive, na casa dele. O Eduardo já conhecia, e dali a gente fez uma amizade. Até citei ele, que eu teve uma relação familiar de uma tia-avó minha que foi noiva de um irmão dele.
E conquistamos uma amizade. Uhum. E tinha uma relação comercial também? Não, nenhuma relação comercial. Minha não. Desde que eu sou sócio da Credencial, não. Uhum. E a Credencial? Na Credencial eu soube depois que a Credencial teve relação com ele em 2008. Acredito que referente a alguma coisa que foi no Panamá, que era para abrir o mercado para lá, mercado privado. Nós fomos para atuar na área de eficiência. Inclusive eu fui como convidado, porque a gente estava muito próximo, sempre eu e o Eduardo, a gente estava super junto, queríamos ser sócio junto, um dia. Eu estava na outra empresa, durante as janelas que eu tinha na minha empresa, e eu fui até inclusive convidado para ir nessa viagem com ele. Eu entendi, o senhor não estava na Credencial, mas o senhor foi na viagem? Estive na viagem com ele, fui convidado. E o que o senhor foi fazer lá? Acompanhei isso ao Eduardo na viagem, que eles levou um empresário da área de eficiência energética e foi feita uma palestra lá na antiga base aérea de Howard, e somente isso. E o senhor José Dirceu foi junto? Sim. E o irmão dele? Não. Eu nem conhecia o irmão dele ainda nessa época. E o que foi lá o objeto dessa viagem? O que foram fazer? Foi levar uma empresa de eficiência energética, aquecimento solar, para fazer uma palestra sobre a empresa, procurou um grande empresário do país para fazer alguma parceria para implementar isso naquele país. Né? As empresas, o senhor se recorda? Heliotec. Heliotec. E lá qual que era a empresa que foi procurada? Não, foi o Grupo Melo. E aí fizeram o quê? Foi uma palestra só? Também uma apresentação para ele, depois dessa base aérea de Howard. E quanto tempo mais ou menos ficaram lá? 4 dias. Se eu não E me houve recordo, algum negócio daí, firmado? Não. E o senhor não sabia que a Credencial estaria envolvida, então? Não, eu fui a convite, eu não era nem sócio, Excelência. Tá. E quem pagou a tua passagem foi o senhor mesmo? Foi a Credencial? Foi o José Dirceu? Não, não me recordo, fui eu mesmo. O senhor mesmo foi. Nessa conta da Credencial, costumavam fazer saque em espécie significativos? Cheguei a fazer sim. Por que faziam saques em espécie significativos? Excelência, às vezes eu tinha o costume, eu fazia da minha pessoa física ou da pessoa jurídica como retirada minha. Tanto da Credencial como da sua como conta? Pessoa física, sim. Mas por quê? O senhor fazia o que com esse dinheiro daí? Não, eu gastava, às vezes eu deixava em casa para pagar alguma conta, eu também estava fazendo construção. Geralmente às vezes tem que pagar um empreiteiro ou alguém com dinheiro, era isso que eu utilizava. Por exemplo, aqui consta consta aqui que o senhor tem um terminal telefônico 9929-56-767, era do senhor ou não? Desculpa, Excelência, o senhor pode repetir? 9295-56767. Sim, não, era 6767. Exatamente. Então, por exemplo, consta aqui que no dia 9 o senhor ligou para JD Assessoria. O senhor ligava com frequência lá para JD Assessoria? Não, às vezes eu ligava muito ligava ou recebia. Às vezes que eu estava em São Paulo, pelo laço de amizade que a gente conquistou, a gente criou, eu ligava muito pro Roberto Marques, que às vezes eles queriam almoçar juntos em São Paulo, ou queria ir num jogo do São Paulo, no Morumbi, geralmente a gente encontrava e íamos muito. Então daí consta nessa mesma data, no dia 9, que a Credencial teve um saque de R$90 mil. E o senhor teve também um saque na sua conta nesse mesmo dia 9 de R$80 mil. O senhor sabe me explicar o que foram esses saques? Excelência, com todo respeito, não me recordo. Mas era comum assim o senhor sacar 80 mil, 90 mil a conta da Credencial? Não. No dia 10/5, consta que o senhor recebeu uma ligação da JD. No dia 11, o Credencial sofreu um saque lá de 85 mil.
E a sua conta corrente sofreu um saque de 75 mil. O senhor sabe me dizer o que foi aqui? Não me recordo. No dia 3/8, consta aqui uma ligação do senhor para a JD e depois tem um saque da credencial de 20 mil, um recibo de retirada de 20 mil, saque de 50 mil. O senhor não sabe também? Não me recordo, excelência. O que foi esse contrato com a Auguri Empreendimentos? Tá, nós tivemos um trabalho com a Apollo. Gostaria de explicar, se o senhor me permitir, todo o histórico que foi para a gente chegar até outubro, porque tem detalhe onde a gente adquiriu conhecimento na parte. Posso explicar, excelência? Sinteticamente eu quero. Ok. Então é porque eu tive contato, comecei a ter contato com a parte de tubo num projeto habitacional em 2003, na época, que foi um consórcio que teve entre uma empresa que chamava Brastubo e a Cavan. Eram edifícios com estrutura metálica, com traventamento tubular e tal. A partir daí foi o primeiro contato com a parte de tubulação. Em 2006 eu já tinha um relacionamento com o Eduardo, porque inclusive eu namorava com a cunhada dele. E aí ele citou que ele tinha sido procurado para fornecer, referente a Brastubo, uma outra empresa de tubos que tinha um litígio junto à Petrobras. E gostaram que tinha sido retirada do cadastro, e eles gostariam de inserir porque o mercado estava ampliando tudo. Aí ele começou a frequentar a Petrobras junto a isso, ele buscando tinha um acordo de êxito com eles. Ele buscando a representação com a Brastubo, ele atuou, acompanhava os diretores e participava das discussões para fazer um acordo para voltar a fornecer os tubos. Eu tive em 3 oportunidades com ele, acompanhando ele numa janela que eu tive da minha empresa, eu acompanhei ele em 3 oportunidades dentro da companhia. Mas e quando que entrou a Apollo nessa história? Aí, após isso daí, foi onde, nesse trâmite de Petrobras e Brastubo, foi onde nós começamos a conhecer pessoas dentro da companhia. O Sr. Roberto Alfradique, eu me recordo que 2 das reuniões eu tive com o Marco Aurélio da Rosa Ramos. Inclusive, a última delas foi onde participou o Dr. José Carlos, que era um jurídico, e a doutora Sara, referente a esse aqui. E o Eduardo Meira estava junto com o Marco Aurélio? Sim, eu acompanhei ele. Eu fui acompanhando ele, eu não era sócio da Excelência dele, ele me convidava para ir, porque ele queria falar, isso daí é um mercado bom de tubos, quem sabe lá na frente nós podemos ser sócio e a gente atuar junto na representação. E aí já tratando de assuntos relativos à Apollo? Não. Aí nós conhecemos o pessoal da parte de estratégia de compras de materiais da companhia, e ali a gente foi atualizando pelo mercado. Porém, com a Brastubo, não conseguimos representá-lo, porque após a homologação desse acordo, por questão de custos, tudo, o presidente da empresa... A Apollo, vamos falar da Apollo, né? A questão aqui que interessa é a Apollo. Quando que... Da Apollo. Então, como eu tinha entrado tinha entrado em abril de 2009, a minha participação basicamente na questão da Apollo foram em 2 oportunidades que eu tive. A primeira na visita da fábrica, porque quem tratava tudo essa questão foi meu sócio, e eu tive uma visita na fábrica em Lorena, que nós fomos recebidos lá pelo senhor Carlos Eduardo Batista, que era o presidente, e com o gerente dele, o diretor da fábrica, o seu Wilson Cordeiro, nos recebeu para a gente conhecer o sistema fabril da empresa e tal. Nos ofereciam, inclusive, até um almoço no dia, Excelência. Me recordo também que a esposa dele participou do almoço, a gente almoçamos todos juntos lá. Nesse dia, como o Eduardo já estava tratando as questões com eles, nós levamos, inclusive, um levantamento de preços do mercado, como que estava atuando o mercado, das outras empresas. Levei para ele esse documento. E ele via o nosso esforço em querer vender tubos, tal, participar. Acompanhamos para ele, a gente ia ao Rio fazer visitas. Praticamente a gente ia até o Rio, na Petrobras, visitava... O que é que o senhor falou da Petrobras? O senhor Roberto Alfradique. Ele sempre a respeito da Apollo? Com a Apollo. A gente perguntava sobre o mercado para ele, como que a Petrobras, se tinha previsão de licitação. Mas já houve algum contrato com a Apollo? Não, nós não tivemos nenhum contrato com a Apollo, porque a questão nossa também era um êxito.
E o senhor falou que foram 2 oportunidades. Qual foi a Com segunda a Polo. oportunidade? A segunda oportunidade, Excelência, foi logo após a assinatura do contrato deles, que eles ganharam um pedaço do contrato junto à Petrobras, e foi um jantar que nos foi oferecido pelo senhor Carlos Eduardo, nos convidou para ir até o Rio de Janeiro. Tivemos lá com ele, me recordo até, acho que o restaurante foi a Casa Suíça, sempre gentil ele, e conversamos com ele nessa noite. Foi onde tivemos mais uma frustração, que a gente achou que a gente ia conseguir o objetivo nosso, que era assinar uma representação com ele. E não tivemos êxito, porque ele falou que tinha saído do controle dele. Ia ver o que podia fazer, mas não conseguia assinar o contrato conosco, naquela época. Tá. Na sequência, posso continuar, Excelência? Sim, sim. E na sequência, depois, o Eduardo teve outros encontros com ele, foi onde ele disse que o representante comercial dele seria o senhor Júlio Camargo, por questão é que o acionista majoritário da empresa tinha optado por ele. Acho que eles tinham uma relação grande de criação de cavalos, tinham um aras no Rio Grande do Sul próximos e tinha uma amizade forte e tinha optado por ele. E não ia conseguir assinar conosco. Certo, mas e daí por que receberam o dinheiro da Auguri? Então? Da Auguri. Aí a gente ficou um pouco frustrado, falou, mais uma vez, porque nós temos um histórico em cima disso, vamos ficar fora e não vamos conseguir. Depois de, acho que, muita insistência do Eduardo com ele chegou a dizer para nós procurarmos, a única saída para a gente conseguir receber alguma coisa era procurar o senhor Júlio Camargo, que era o representante. E aí os senhores procuraram o Júlio Camargo? Nós procuramos o filho dele. Eu não conheço o senhor Júlio Camargo, a não ser nas audiências que eu vim aqui. Quem nos recebeu foi o filho dele, o Júlio Camargo Filho. E aí vocês convenceram ele a pagar vocês? Não, na realidade, Excelência, sempre a gente tratou as pessoas com muita ética, muito respeito. E nós chegamos lá, na realidade nós entramos para essa reunião com ele, eu fiz até o contato com ele. Ele nos recebeu no escritório dele na Joaquim Floriano por 3 oportunidades. A primeira delas que nós levamos, contamos todo esse caso para ele, o nosso histórico, tudo que a gente tinha feito na área de tubos. E colocamos, nós temos inclusive outras empresas que a gente representa, podemos fazer uma parceria, parece que vocês têm um leque grande de representação, tal, levamos cabos navais, eu me lembro de algumas outras coisas. E eu vi que não deu muita bola para nós, e ele falou, referente à comissão da Polo, eu tenho 700 mil reais para vocês, e eu consigo pagar vocês em até 6 vezes. E como é que chegaram nisso aí, nesse cálculo dos 700? Partiu dele. Partiu dele, e aí ele... O senhor Carlos orientou vocês a procurarem o Júlio Camargo e convencerem ele a pagar a parte da comissão do Júlio Camargo para vocês, foi isso? Na realidade, convencê-lo, nós fomos lá conversar referente a ele, contamos do Carlos para ele, tudo que nós tínhamos feito, ele partiu dele, ele disse para nós, o que eu tenho para vocês aqui é 700 mil reais, e para vocês receber isso, vocês precisam me elaborar um contrato, me mandar uma minuta para a gente discutir, eu vou passar para o meu jurídico. E foi feito realmente isso. Eu falei, tudo bem. Aí na segunda oportunidade, eu encaminhei para ele uma minuta contratual do modelo que a gente tinha. E partiu dele. Ele passou para o jurídico, fez algumas alterações, fez um registro de oportunidade com representação de materiais, de vendas de produtos, materiais petrolíferos. A minuta, quem fez o contrato inicial foi o senhor que apresentou? Sim, eu mandei um modelo para ele de contrato e ele aferiu, viu se estava bom, deu um ok e disse, tá aí, marcou o dia para assinatura. Mas realmente, Excelência, não foi efetuado serviço para a Auguri, foi uma maneira que nós tivemos para receber. E a JD, ela teve algum envolvimento com esse contrato da Polo? Não. Por parte nossa, não. O senhor chegou a tratar com esse assunto, por exemplo, com o senhor Luiz Eduardo, com o senhor José Dirceu? Não, Excelência. Nem comentar, nem nada? Não. Tem também aqui no contexto do processo, o Ministério Público afirma que a sua empresa teria intermediado propina em outros contratos, por exemplo, aqui consórcio CMMS, 12 milhões de reais, de 2011 a 2013. O senhor sabe me explicar o que foi aqui? Não. Excelência,
Com todo respeito, Vossa Excelência, ao Ministério Público, eu seguindo a orientação do meu advogado, eu gostaria de me reservar no direito de responder as perguntas referente a essa ação penal. Que se encontra nesse contexto aqui, né? Mas se o senhor não quiser falar sobre isso, não tem problema. Não pretende então responder sobre isso? Gostaria de seguir a orientação do meu advogado. Por hora só passa ao Ministério Público. Sem perguntas. E por assim de acusação. Para os demais defensores? Para o próprio defensor do acusado. Tem algumas, Excelência. Boa tarde, Sr. Flávio. Flávio, quer dizer então que o senhor teve a reunião com o senhor Carlos Sá, tanto na fábrica de Lorena, um almoço, onde estavam presentes a esposa dele, o senhor Wilson Cordeiro e o Eduardo, quanto esse jantar no Rio de Janeiro. Essas duas oportunidades, o senhor esteve então com o senhor Carlos Sá, é isso? O senhor confirma? Exatamente. As duas oportunidades. Certo. Como é que o senhor chegou, me esclareça, por gentileza, senhor Flávio, na empresa Apollo? Foi por indicação de quem, efetivamente? Quem é que indicou a empresa Apollo para o senhor? Na realidade, nesse processo que eu citei, que foi da Brasturbo, buscando a representação deles, depois que eles nos disseram que não trariam mais as máquinas para o sistema Fabril fabricar no Brasil, que essas máquinas estavam no Houston, no Texas. Devido ao custo, eles resolveram não trazer mais. Inicialmente, o corpo técnico da empresa Brasturbo citou um potencial fornecedor seria a Apollo, que estava crescendo bastante. E num segundo momento, numa das visitas ao gerente de estratégia de compras de materiais da Petrobras, ele citou que eles tinham feito uma joint venture com uma empresa americana, US Steel, e poderia ser um potencial fornecedor de tubos. Certo. O senhor se sentiu usado pelo senhor Carlos Eduardo? Como é que foi isso, senhor Flávio? Excelência, desculpe, doutor. Eu acho que no final de tudo, na posição que nós estamos, eu estou preso, estou sendo acusado. Nesse momento aí, ninguém quer ter relação conosco. A gente veio para algumas audiências aqui, nos colocou para ser reconhecido por algumas pessoas, ninguém quis nos reconhecer. Durante todo o processo, eu me senti usado, com todo respeito, mas eu me senti usado, sim, por tudo que nós passamos, por tudo que nós queríamos ainda fazer com ele viu essa vontade nossa, mas não tem mágoa nenhuma, não. O senhor efetivamente prestou serviços, então, para a Apollo. O senhor alega que efetivamente... Sim. Certo. O senhor disse na polícia, uma última pergunta aqui, que o senhor Alfradique falou que o senhor deveria falar para o senhor Carlos Eduardo que ele deveria dar um desconto significativo no certame licitatório. E foi bem isso que ele disse? Dá uma explicada para... Na verdade, doutor, eu gostaria de retificar o meu depoimento. Eu citei novamente, eu estava totalmente debilitado no dia do meu depoimento. Eu fiquei 28 dias preso. Fui ouvido no 28º dia, no final do dia. Debilitado fisicamente e psicologicamente. Já tinha perdido quase 9 quilos em 28 dias. E aí as perguntas foram muito assim diretas e eu acabei ficando um pouco nervoso. Mas o que eu gostaria de retificar, inclusive, o que eu falei. Quando o senhor Alfradique nos disse, ele disse que naquele momento, com os preços que eles tinham visto, foi numa rodada de negociação. Naquele momento, ele devia, se todas as empresas teriam que dar um desconto, senão eles iam ter que reabrir novamente. Até mesmo porque, tecnicamente, o tubo da Apollo era um tubo que não estava sendo mais aplicado na companhia. Para ele ser inserido, ele teria que ter um preço mais baixo
do que o concorrente dele estaria fornecendo, que era um tubo com costura. Não era um desconto específico, uma informação específica para a Apollo, não era uma informação privilegiada que ele estava dando? Ele citou todas as empresas. Tá bom, eu estou satisfeito, Excelência, obrigado. Certo. O senhor Roberto Marques, o senhor conheceu? Sim. Chegou a tratar com ele essas questões relativas aí ao Apollo, tubo, essas coisas? Não, Excelência. Não. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda ao final do seu depoimento? Não, eu gostaria de só agradecer todo o respeito desde a minha casa. O pessoal da Polícia Federal foi total respeito. Na custódia também, com dignidade, apesar do jeito que nós estamos lá, debilitado. Psicologicamente total, estou preso longe da família. Fora isso... Tá bom. Pode interromper o depoimento, senhor. O do senhor ou do senhor Eduardo com o senhor José Dirceu e a empresa JD? A relação, eu conheci o ex-ministro José Dirceu através do Eduardo, meu sócio em 2008. E foi num almoço, inclusive, na casa dele. O Eduardo já conhecia e dali a gente fez uma amizade. Até citei ele, que eu teve uma relação familiar de uma tia-avó minha que foi noiva do irmão dele. E conquistamos uma amizade. E tinha uma relação comercial também? Não, nenhuma relação comercial. Minha não. Desde que eu sou sócio da Credencial, não. E a Credencial? Na Credencial eu soube depois que a Credencial teve a relação com ele em 2008. Acredito que referente a alguma coisa que foi no Panamá, que era para abrir o mercado para lá, mercado privado, que nós fomos para atuar na área de eficiência. Inclusive eu fui como convidado, porque a gente estava muito próximo, sempre eu e o Eduardo, a gente estava super junto, queríamos ser sócio junto, um dia. Eu estava na outra empresa, durante as janelas que eu tinha na minha empresa, e eu fui até inclusive convidado para ir nessa viagem com ele. Não entendi, o senhor não estava na Credencial, mas o senhor foi na viagem? Estive na viagem com ele, fui convidado. E o que o senhor foi fazer lá? Acompanhei isso ao Eduardo na viagem, que eles levou um empresário da área de eficiência energética e foi feita uma palestra lá na antiga base aérea de Howard e somente isso. E o senhor José Dirceu foi junto? Sim. E o irmão dele? Não. Eu nem conhecia o irmão dele ainda nessa época. E o que foi lá o objeto dessa viagem? O que foram fazer? Foi levar uma empresa de eficiência energética, aquecimento solar, para fazer uma palestra sobre a empresa, procurou um grande empresário do país para fazer alguma parceria para implementar isso naquele país. Né? As empresas, o senhor se recorda? Eliotec. E lá qual que era a empresa que foi procurada? Não, foi o Grupo Melo. E aí fizeram o quê? Foi uma palestra só? Também, uma apresentação para ele, depois dessa base aérea de Howard. E quanto tempo mais ou menos ficaram lá? 4 dias. Se eu não e me houve recordo, algum negócio dias. Firmado? Não. E o senhor não sabia que a Credencial estaria envolvida, então? Não, eu fui a convite, eu não era nem sócio, Excelência. Tá. E quem pagou a tua passagem foi o senhor mesmo? Foi a Credencial? Foi o José Dirceu? Não, não me recordo, fui eu mesmo. O senhor mesmo foi. Nessa conta da Credencial, costumavam fazer saque em espécie significativos? Cheguei a fazer sim. Por que faziam saques em espécies significativos? Excelência, às vezes eu tinha o costume, eu fazia da minha pessoa física ou da pessoa jurídica como retirada minha. Tanto da Credencial como da sua como conta? Pessoa física, sim. Mas por quê? O senhor fazia o que com esse dinheiro daí? Não, eu gastava, às vezes eu deixava em casa para pagar alguma conta, eu também estava fazendo construção. Geralmente às vezes tem que pagar um empreiteiro ou alguém com dinheiro, era isso que eu utilizava. Por exemplo, aqui consta que consta aqui que o senhor tem um terminal telefônico 9929-56767, era do senhor ou não? Desculpa, Excelência, o senhor pode repetir?
929556767. Sim, Final era 6767. exatamente. Então, por exemplo, consta aqui que no dia 9 o senhor ligou para JD Assessoria. O senhor ligava com frequência lá para JD Assessoria? Às vezes eu ligava muito ligava ou recebia. Às vezes que eu estava em São Paulo, pelo laço de amizade que a gente conquistou, a gente criou, em abril de 2009, a minha participação basicamente na questão da Polo foram em 2 oportunidades que eu tive. A primeira na visita da fábrica, porque quem tratava tudo essa questão foi meu sócio, e eu tive uma visita na fábrica em Lorena, que nós fomos recebidos lá pelo senhor Carlos Eduardo Batista, que era o presidente, e com o gerente dele, o diretor da fábrica, o seu Wilson Cordeiro, nos recebeu para a gente conhecer o sistema fabril da empresa e tal. Nos ofereciam, inclusive, até um almoço no dia, excelência. Me recordo também que a esposa dele participou do almoço, a gente almoçamos todos juntos lá. Nesse dia, como o Eduardo já estava tratando as questões com eles, nós levamos, inclusive, um levantamento de preços do mercado, como que estava atuando o mercado, das outras empresas. Levei para ele esse documento. E ele via o nosso esforço em querer vender tubos, tal, participar. Acompanhamos para ele, a gente ia ao Rio fazer visitas. Praticamente a gente ia até o Rio, na Petrobras, visitava. O que o senhor falou da Petrobras? O senhor Roberto Alfradique. Ele sempre a respeito da Polo? Com a Polo. A gente perguntava sobre o mercado para ele, como que a Petrobras, se tinha previsão de licitação. Mas já houve algum contrato com a Polo? Não, nós não tivemos nenhum contrato com a Polo porque a questão nossa também era um A de êxito. E o senhor falou que foram 2 oportunidades. Qual foi a segunda oportunidade? A segunda oportunidade, excelência, foi logo após a assinatura do contrato deles, que eles ganharam um pedaço do contrato junto à Petrobras, e foi um jantar que nos foi oferecido pelo senhor Carlos Eduardo, nos convidou para ir até o Rio de Janeiro. Tivemos lá com ele, me recordo até, acho que o restaurante foi a Casa Suíça, sempre gentil ele. E conversamos com ele nessa noite. Foi onde tivemos mais uma frustração, que a gente achou que a gente ia conseguir o objetivo nosso, que era assinar uma representação com ele. E não tivemos êxito, porque ele falou que tinha saído do controle dele. Ia ver o que podia fazer, mas não conseguia assinar o contrato conosco, naquela época. Tá. Na sequência, posso continuar, excelência? Sim, sim. E na sequência, depois, o Eduardo teve outros encontros com ele, foi onde ele disse que o representante comercial dele seria o senhor Júlio Camargo, por questão é que o acionista majoritário da empresa tinha optado por ele. Acho que eles tinham uma relação grande de criação de cavalos, tinham aras no Rio Grande do Sul próximos e tinha uma amizade forte, tinha optado por ele. E não ia conseguir assinar conosco. Certo, mas e daí por que receberam o dinheiro da Auguri? Então? Da Auguri. Aí a gente ficou um pouco frustrado, falou, mais uma vez, porque nós temos um histórico em cima disso, vamos ficar fora e não vamos conseguir. Depois de, acho que, muita insistência do Eduardo com ele chegou a dizer para nós procurarmos a única saída para a gente conseguir receber alguma coisa, era procurar o senhor Júlio Camargo, que era o representante. E aí os senhores procuraram o Júlio Camargo? Nós procuramos o filho dele. Eu não conheço o senhor Júlio Camargo, não sei nas audiências que eu vim aqui, quem nos recebeu foi o filho dele, o Júlio Camargo Filho. E aí vocês convenceram ele a pagar vocês? Não, na realidade, excelência, sempre a gente tratou as pessoas com muita ética, muito respeito. E nós chegamos lá, na realidade nós entramos para essa reunião com ele, eu fiz até o contato com ele. Ele nos recebeu no escritório dele na Joaquim Floriano por 3 oportunidades. A primeira delas que nós levamos, contamos todo esse caso para ele, o nosso histórico, tudo que a gente tinha feito na área de tubos. E colocamos, nós temos inclusive outras empresas que a gente representa, poderíamos fazer uma parceria, parece que vocês têm um leque grande de representação, tal, levamos cabos navais, eu me lembro, de algumas outras coisas. E eu vi que não deu muita bola para nós, e ele falou, referente à comissão da Polo, eu tenho R$700 mil para vocês. E eu consigo pagar vocês em até 6 vezes. E como é que chegaram nisso aí, nesse cálculo dos 700? Partiu dele.
Partiu dele e aí ele... O senhor Carlos orientou vocês a procurarem o Júlio Camargo e convencerem ele a pagar a parte da comissão do Júlio Camargo para vocês, foi isso? Na realidade, ligava muito pro Roberto Marques, que às vezes eles queriam almoçar juntos em São Paulo, ou queria ir num jogo do São Paulo, no Morumbi, geralmente a gente encontrava e íamos muito. Então daí consta nessa mesma data, no dia 9, que a Credencial teve um saque de R$90 mil. E o senhor teve também um saque na sua conta nesse mesmo dia 9 de R$80 mil. O senhor sabe me explicar o que foram esses saques? Excelência, com todo respeito, não me recordo. Mas era comum assim o senhor sacar 80 mil, 90 mil a conta da Credencial? Não. No dia 10/5, consta que o senhor recebeu uma ligação da JD. No dia 11, o Credencial sofreu um saque lá de 85 mil. E a sua conta corrente sofreu um saque de 75 mil. O senhor sabe me dizer o que foi aqui? Não me recordo. No dia 3/8, consta aqui uma ligação do senhor para a JD e depois tem um saque da Credencial de 20 mil, um recibo de retirada de 20 mil, saque de 50 mil. O senhor não sabe também? Não me recordo, Excelência. O que foi esse contrato com a Auguri Empreendimentos? Tá, nós tivemos um trabalho com a Apollo. Gostaria de explicar, se o senhor me permitir, todo o histórico que foi para a gente chegar até outubro, porque tem detalhe onde a gente adquiriu conhecimento na parte. Posso explicar, Excelência? Sinteticamente, eu quero. Ok. Então, é porque eu tive contato, comecei a ter contato com a parte de tubo num projeto habitacional em 2003, na época, que foi um consórcio que teve entre uma empresa que chamava Brastubo e a Cavan. Eram edifícios com estrutura metálica, com traventamento tubular e tal. A partir daí foi o primeiro contato com a parte de tubulação. Em 2006 eu já tinha um relacionamento com o Eduardo, porque inclusive eu namorava com a cunhada dele. E aí ele citou que ele tinha sido procurado para referente à Brastubo, uma outra empresa de tubos que tinha um litígio junto à Petrobras. E gostaram que tinha sido retirada do cadastro, e eles gostariam de inserir porque o mercado estava ampliando tudo. Aí ele começou a frequentar a Petrobras. Junto a isso, ele buscando tinha um acordo de ad e êxito com eles. Ele buscando a representação com a Brastubo, ele acompanhava os diretores e participava das discussões para fazer um acordo para voltar a fornecer os tubos. Eu tive em 3 oportunidades com ele, acompanhando ele numa janela que eu tive da minha empresa. Eu acompanhei ele em 3 oportunidades dentro da companhia. Mas e quando que entrou a Apollo nessa história? Aí, após isso daí, foi onde, nesse trâmite de Petrobras e Brastubo, foi onde nós começamos a conhecer pessoas dentro da companhia. O Roberto Alfradique, eu me recordo que 2 das reuniões eu tive com o Marco Aurélio Rosa Ramos. Inclusive, a última delas foi onde participou o Dr. José Carlos, que era um jurídico, e a doutora Sara, referente a esse aqui. E o Eduardo Meira estava junto com o Marco Aurélio? Sim, eu acompanhei ele. Eu fui acompanhando ele, eu não era sócio da Excelência dele, ele me convidava para ir, porque ele queria falar, esse daí é um mercado bom de tubos, quem sabe lá na frente nós podemos ser sócio e a gente atuar junto na representação. E aí já tratando de assuntos relativos à Apollo? Não. Aí nós conhecemos o pessoal da parte de estratégia de compras de materiais da companhia, e ali a gente foi atualizando pelo mercado. Porém, com a Brastubo, não conseguimos representá-lo, porque após a homologação desse acordo, por questão de custos, tudo, o presidente da empresa... A Apollo, vamos falar da Apollo, né? A questão aqui que interessa é a Apollo. Quando que... Da Apollo. Então, como eu tinha entrado forte, vencê-lo, nós fomos lá conversar referente a ele, contamos do Carlos para ele, tudo que nós tínhamos feito. Ele partiu dele, ele disse para nós, o que eu tenho para vocês aqui é R$700 mil. E para vocês receber isso,
vocês precisam me elaborar um contrato, me mandar uma minuta para a gente discutir, eu vou passar para o meu jurídico. E foi feito realmente isso. Eu falei, tudo bem. Aí na segunda oportunidade, eu encaminhei para ele uma minuta contratual do modelo que a gente tinha. E partiu dele. Ele passou para o jurídico, fez algumas alterações, fez um registro de oportunidade com representação de materiais, de vendas de produtos, materiais petrolíferos. A minuta, quem fez o contrato inicial foi o senhor que apresentou? Foi Sim, isso? eu mandei um modelo para ele de contrato e ele aferiu, viu se estava bom, deu um ok e disse, tá aí, marcou o dia para assinatura. Mas realmente, Excelência, não foi efetuado serviço para a Auguri, foi uma maneira que nós tivemos para receber. E a JD, ela teve algum envolvimento com esse contrato da Apollo? Não. Por parte nossa, não. O senhor chegou a tratar com esse assunto, por exemplo, com o senhor Luiz Eduardo, com o senhor José Dirceu? Não, Excelência. Nem comentar, nem nada? Não. Tem também aqui no contexto do processo, o Ministério Público afirma que a sua empresa teria intermediado propina em outros contratos, por exemplo, aqui consórcio CMMS, 12 milhões de reais, de 2011 a 2013. O senhor sabe me explicar o que foi aqui? Não. Excelência, com todo respeito, Vossa Excelência, ao Ministério Público, eu segui na orientação do meu advogado, eu gostaria de me reservar no direito de responder as perguntas referente a essa ação penal. Que se encontra nesse contexto aqui, né? Mas se o senhor não quiser falar sobre isso, não tem problema. Não pretende, então, responder sobre isso? Gostaria de seguir a orientação do meu advogado. Por hora só, passa ao Ministério Público. Sem perguntas. E por auxílio de acusação? Para os demais defensores? Ou para o próprio defensor do acusado? Tem algumas, Excelência. Boa tarde, Sr. Flávio. Flávio, quer dizer então que o senhor teve a reunião com o senhor Carlos Sá, tanto na fábrica de Lorena, um almoço, onde estavam presentes a esposa dele, o senhor Wilson Cordeiro e o Eduardo, quanto esse jantar no Rio de Janeiro. Essas duas oportunidades o senhor esteve então com o senhor Carlos Sá. É isso? O senhor confirma? Exatamente. As duas oportunidades. Certo. Como é que o senhor chegou, me esclareça, por gentileza, senhor Flávio, na empresa Apollo? Foi por indicação de quem, efetivamente? Quem é que indicou a empresa Apollo para o senhor? Na realidade, nesse processo que eu citei, que foi da Brastubo, buscando a representação deles, depois que eles nos disseram que não trariam mais as máquinas para o sistema Fabril fabricar no Brasil, que essas máquinas estavam no Houston, no Texas. Devido ao custo, eles resolveram não trazer mais. Inicialmente, o corpo técnico da empresa Brastubo citou um potencial fornecedor, seria a Apollo, que estava crescendo bastante. E num segundo momento, numa das visitas ao gerente de estratégia de compras de materiais da Petrobras, ele citou que eles tinham feito uma joint venture com uma empresa americana, US Steel, e poderia ser um potencial fornecedor de tubos. Certo. O senhor se sentiu usado pelo senhor Carlos? Então, nessa ação penal 503-08-83, depoimento do senhor Flávio Henrique de Oliveira Macedo, não é, senhor Flávio? Senhor Flávio, peço para você aproximar um pouquinho do microfone, tá? Que é gravado. Senhor Flávio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não traz prejuízos ao senhor. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Gostaria de esclarecer todas as perguntas do juiz.
Esse é um copo d'água que foi gentilmente Ele está colocado. pegando. Muito obrigado. É Mas pra mim? pode pegar. Muito obrigado. Esse é pro senhor mesmo. Senhor Flávio, essa história do senhor com a credencial, quando que o senhor ingressou na empresa, o senhor é um dos fundadores, como é que foi? Sim, excelência, eu me inseri na credencial em abril de 2009. Eu trabalhava numa outra empresa, numa outra construtora, e recebi o convite, né, do Eduardo, que é meu atual sócio, porque nós temos uma relação familiar, nós sempre fomos muitos amigos. Ele, inclusive, eu sou casado com a irmã da ex-mulher dele. Tivemos. E durante meu período na outra empresa, eu conheci ele em 1997. Em 2002 eu ajudei ele a... Desculpe se eu for muito prolixo, senhor. Não, mas vamos lá, o senhor entrou em 2009 então na credencial. Isso, 2009. E tinha alguma... Os dois eram sócios dirigentes, igualdade de participação, como é que era? Sim, eu tinha 49% da empresa e ele 51%. E o que a empresa fazia, afinal? A gente fazia... O Eduardo vem do ramo de representação comercial muito forte, e eu sou engenheiro civil. Eu estava na área de construção civil. Inicialmente a gente tinha a gente queria fazer... Ele era investidor em terrenos, a gente queria entrar e fazer empreendimentos imobiliários. Certo. Esse foi, a princípio, o convite dele. Porém, como ele já vinha na área de representação comercial e estava atuando, a gente manteve a empresa representando, procurando grandes empresas para representar. Mas e aí, na continuidade, fizeram obras também ou só fizeram atividade de representação? Não, só atividade de representação comercial. Então não fizeram obras mais? Não, obras particulares, né? Às vezes de imóveis que ele fazia, às vezes eu cuidava também, mas particular só, né? Edifícios, como era o que a gente queria, não. E chegou a fazer, a empresa chegava a prestar serviço técnicos, assim, parecer, documento, análise técnica de alguma coisa? Nós discutimos, sim. Vinha o projeto, a gente discutia tecnicamente, mas mais era... Como era a representação comercial, a gente tinha que atuar, mas para representar o produto, a gente tem que conhecer tecnicamente de algum... Certo. Mas aí a atividade era representante comercial. Não chegava a fazer um parecer técnico, assim, a empresa tal quer saber do produto X, tal, ou quer uma análise técnica. Isso não faziam, ou faziam? De outros projetos, sim. Às vezes, quando entrava em rodovias, alguma coisa, estudo de solo, alguma coisa assim. Fora isso, não. E essa empresa tinha um estabelecimento, uma sede, não? Tinha. Era no anexo 1, o Eduardo tinha uma residência em Sumaré, no interior, e essa empresa era situada, o endereço dela era no anexo 1 da casa dele. Chegava a ter alguma placa no estabelecimento? Sim, teve. Atualmente não tinha, porque nós estamos com a empresa inativa desde final de 2014, dezembro de 2014. Por que ela está inativa? É que o mercado reduziu e eu e o Eduardo, a gente tinha nos afastado um pouco, porque caiu, a gente não tinha mais contrato. O último que a gente tinha foi que a gente representava uma empresa de cabos, e a empresa entrou em recuperação judicial também e não renovou, acabou a representação junto a eles. Chegaram a ter empregados? Não. Nenhum empregado? Não, durante a minha participação na credencial, desde que eu entrei, não. E pode me explicar a relação do credencial